Bom dia, meus caros! O livro que trago hoje aqui para conversarmos não é um lançamento, muito menos uma novidade no mercado editorial, mas é extremamente interessante e realiza importantes paralelos com a série escrita por George Martin, A Guerra dos Tronos. Este livro é, então, O Cavaleiro dos Sete Reinos. A história dele ocorre cerca de 90 anos antes de A Guerra dos Tronos. Como eu já disse anteriormente, ele foi escrito pelo nosso queridíssimo George Martin, tem 512 páginas, e essa edição, pelo menos aqui que eu tenho em mãos, foi publicada pela editora Leia no ano de 2016. A primeira informação que eu já quero deixar bem clara aqui para vocês é que a capa do livro é dura. Para quem não sabe, isso aumenta a resistência e a durabilidade, principalmente se você lê fora de casa e transporta ele de um lado a outro. Então, é muito bom esse mimo que as editoras hoje em dia proporcionam pra gente, essas capas duras. Sendo assim, pessoal, as ilustrações que nós temos tanto na capa quanto no interior do livro são todas elas belíssimas, tá? E foram feitas pelo artista Gary Gianni. O que é interessante notar, então, que essas ilustrações se repetem no interior do livro. Inclusive, nós temos a ilustração da capa aqui em preto e branco, fica mais fácil de visualizar, os nossos dois personagens principais, o Dunk e logo aqui abaixo do escudo dele, o Egg. Aqui nós temos também uma outra imagem com o Dunk montado em seu cavalo, e durante todos os capítulos do livro você vai conseguir ver outras ilustrações que são todas elas belíssimas. Então, quanto à história, pessoal, nós temos aqui dentro 3 contos que foram reunidos então para formar essa belíssima coletânea. Nessa ordem de apresentação, nós temos o primeiro, o Cavaleiro Andante, a Espada Juramentada e o Cavaleiro Misterioso. Durante toda a história, pessoal, é notória a capacidade e a facilidade do George Martin de narrar os fatos que vão acontecendo e de prender a história do livro, algo que é muito bacana, diga-se de passagem. Sendo assim, vou contar um pouquinho para vocês sobre a primeira história. Nela, nós entramos em contato com o até então jovem cavalariço Dunk. Esse Dunk era escudeiro de um cavaleiro chamado Sir Alan, que falece logo nas primeiras páginas do livro. Quando esse seu antigo mestre falece, então, ele toma o lugar dele. Portanto, o Dunk passa a ser o nosso protagonista e também o cavaleiro que nós vamos seguir durante toda a história. É interessante notar que, para tentar sobreviver, ele vai começar a participar de torneios e também juramentar a sua espada, para conseguir, então, ganhar ouro suficiente para viver, obviamente. Então, é interessante notar, pessoal, que o cavalariço, o Dunk, ele não é extremamente inteligente, mas é um cara extremamente honrado e corajoso. O detalhe é que logo na primeira estalagem em que ele para, ou seja, na primeira taverna, literalmente falando, ele vai entrar em contato com um jovem menino, careca, mas que é extremamente inteligente, carismático e também bastante teimoso, diga-se de passagem. Esse Dunk, junto com o Egg, que é esse menino que eu acabei de citar para vocês, vão acabar se unindo. O Dunk vai ser o cavaleiro e o Egg vai ser o seu escudeiro. E aí eles vão participar, no primeiro conto, de um torneio na Campina de Valfreixo, onde diversos fatos interessantes e muitos deles inusitados acontecem. Para não dar spoilers do livro, eu não vou comentar para vocês sobre os outros 2 contos. Perderia graça na minha opinião. Vamos lá então, quanto às últimas considerações sobre ele. É interessante notar que o Dunk, o nosso personagem principal, ele parece assim sempre meio alheio à história. Ou seja, ele parece que caiu de paraquedas no meio dela. Os fatos, como em todas as narrativas do George Martin, se desenvolvem de forma muito rápida e ele fica às vezes meio perdido. Mas mesmo assim, ele sempre age com uma bravura e uma coragem gigantesca para se proteger e também proteger aqueles que estão ao seu redor e aqueles que ele ama, literalmente falando. Finalizo com vocês aqui então que é um livro muito bom, recomendo a todos vocês. E logo, logo teremos mais um lançamento do George Martin de uma prequel, ou seja, de uma história anterior à Guerra dos Tronos. Esse vídeo já é uma abertura para esse próximo lançamento. Então, eu agradeço a atenção de todos vocês.
Peço que quem puder, curta, compartilhe o vídeo e também, se não for inscrito, se inscreva no canal. Eu agradeço a todos vocês pela visualização e tenham um excelente dia.